Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso esteja conosco, com cada um de nós, por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amados, hoje, quarta-feira, a nossa lição bíblica diária. Vamos responder aqui as perguntas 7 e 8 da nossa lição, só recapitulando rapidamente o que nós vimos ontem na terça-feira, quando estudamos as perguntas 5 e 6, baseada em 1 Coríntios 2, do versículo 3 até o versículo 8. Quando lemos que o apóstolo Paulo disse ter ido à cidade de Corinto, à igreja de Corinto, né? Dizendo que foi em fraqueza, em temor e em grande tremor, ele diz, né? Não foi com palavras humanas, de persuasão humana, né? Mas foi levando uma pregação cheia de espírito e de poder em Cristo, né, em plena humildade, bem intencionado, entregue 100% honesto, né, 100% em amor. Foi assim que o apóstolo Paulo descreveu a sua ida, né, ou seja, não foi como alguém que foi lá interessado em ganhar alguma coisa, em buscar alguma coisa, mas foi lá para dar ao povo, né, aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o Evangelho, que era o amor de Cristo que ele sentia. Portanto, Paulo afirma desta forma ter ido até Coríntios, né, até Corinto, para atender os irmãos. Ele também diz que chegou lá não falando sabedoria humana, ou seja, com palavras bonitas, com eloquência, com erudição, mas o evangelho simples de Cristo, cheio de sabedoria. Não com a sabedoria deste mundo, né, dos homens que se, como diz ele disse, né, que se aniquilam, né, que não tem Cristo, mas falando de uma sabedoria que antes estava envolta em mistério, mas que foi revelada em Cristo. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, né, o Senhor da glória a quem ele se refere nas suas palavras, né? E, continuando esta lição, a pergunta 7 diz assim: segundo Paulo, o que Deus tem preparado para os que o amam? Como Deus revela essas coisas? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda ou até as profundezas de Deus, ou seja, penetra até a mente de Deus, né? Para conhecer as profundezas aqui no sentido de mente, a intimidade de Deus, o ser íntimo de Deus mais profundo é onde o seu próprio Espírito sonda, né? Que coisa profunda, né? O apóstolo Paulo diz aqui. Então, Paulo está dizendo que essas coisas que ele foi lá para Coríntios pregar, os planos de Deus em Cristo, que foi revelado em Cristo, que antes estava envolto em mistério, ele foi lá não com sabedoria humana, mas pregar essas profundidades baseado não na sabedoria humana, mas no Espírito de Deus, que ele diz aqui, foi o Espírito de Deus que nos revelou, que revelou essas coisas que antes estavam envoltas em mistério, mas na face de Cristo, na vida de Cristo, na obra de Cristo, pôde-se compreender essas coisas profundas que jamais a sabedoria humana, que é muito rasa, poderia alcançar tal conhecimento, tamanha revelação. Olha que beleza, né? Que coisa linda. Paulo chega a dizer o seguinte, olha, as coisas que os olhos nunca viram, já está escrito isso nos profetas, né? Olha, no livro dos profetas está escrito as coisas que o olho não viu e que o ouvido jamais ouviu, e nem subiu à imaginação, ao coração criativo do ser humano, né?
O ser humano que cria filmes baseados em inteligência artificial, em efeitos especiais, né? Hollywood produz efeitos, paisagens e cenários deslumbrantes, coloridos demais, né? Que está só no conto de fadas, né? Que não existe na realidade, mas mesmo assim essas mentes criativas jamais poderiam imaginar, pintar, desenhar o que Deus tem preparado. Não estou falando aqui de preparo físico. Deus tem preparado um jardim do Éden, que é lindíssimo. Tem sim. A nova terra renovada está descrita na Bíblia. Deus tem preparado isso para o seu povo. Mas o que Deus tem preparado para o homem vai muito além daquilo que os olhos deles, do homem, podem alcançar, do que as suas mãos podem tocar. O que Deus tem preparado para o homem é algo tão infinito, tão poderoso, que o homem interior vai experimentar nele mesmo. Por isso que Paulo diz que o que Deus tem preparado para o homem, ou seja, também dentro do próprio homem, são coisas inimagináveis. Mas essas coisas que ainda eu não vi, que eu ainda não senti plenamente, né? Apenas sinto parcialmente pelo Espírito de Cristo em mim, em nós, né? Paulo diz que Deus nos revelou. Paulo diz que essas coisas já podem ser compreendidas hoje, entendidas hoje, não experimentadas ainda, mas pelo Espírito de Deus em nós e pelos olhos da fé. A gente pode já experimentar determinadas, uma pequena amostra grátis, né? 0,01% daquilo que Deus, mas já pode ser experimentado hoje. Que coisa linda, né? E ele diz que isso foi nos dado porque o Espírito de Deus, que habita até na sua mente, que sonda até a sua mente, capacidade de explicar a mente de Deus para o próprio Deus, também explica essas coisas de Deus para cada um de nós. Que coisa, né? Que linguagem essa que o apóstolo Paulo está usando aqui, que o Espírito de Deus, que penetra todas as coisas, também penetra a nossa mente para nos trazer essa mensagem de refrigério, essa mensagem de ânimo, de força, de esperança, que é o que Paulo foi lá na cidade de Corinto deixar. E hoje essa mesma palavra vem deixar aos nossos corações, aonde nós estivermos espalhados neste mundo atualmente, vem trazer essa mesma esperança, essa mesma fé. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a oitava, que nos traz aqui mais um questionamento para uma bela e profunda reflexão. Pergunta é: o que Paulo revela a respeito do espírito do homem e do espírito de Deus? Qual o significado espiritual desta comparação? Nós vimos que o verso 10 anterior diz que Deus revelou essas coisas profundas e espirituais a nós, no nosso espírito, pelo seu espírito, o espírito de Deus, né? Aqui não está falando de um espírito independente de Deus, não. É um espírito de propriedade de Deus, algo que habita em Deus, algo que lhe pertence intrinsecamente, algo que lhe é íntimo, que lhe é interno, dentro de Deus, né? Pois bem, o verso 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo está dizendo, de forma clara, que todas essas coisas profundas, inclusive as que foram reveladas por meio de Cristo e em Cristo a nós, essas coisas que ele foi levar à cidade de Corinto, essas coisas não vinham de sabedoria humana, mas do Espírito de Deus. E como é que o Espírito de Deus nos revela estas coisas? É o Espírito de Deus se comunicando com o nosso espírito. Por isso que Paulo está falando aqui, Espírito de Deus e Espírito do homem. Não com uma dicotomia, mas no sentido de colaboração.
Até porque o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, noutra parte das suas cartas, dizendo o seguinte, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. O Espírito de Deus ensina o nosso espírito, nos orienta, nos guia, né? Nos ensina. Não é à toa que Cristo vai dizer lá no livro de João, capítulo 6, versículo 45, diz que todos serão ensinados por Deus. Todos. Olha, como é que Deus ensina? Deus não vem aqui fisicamente, pessoalmente, para montar uma sala de aula, criar uma lousa e nos ensinar como professor presente. Não, é o Espírito dele que nos ensina, o Espírito dele, até porque o ensinamento é assimilado na nossa mente, né? O nosso ser racional é quem assimila todo o conhecimento, todos os ensinamentos, não é mesmo? Pois bem, então, aqui neste verso, destrói qualquer ideia relacionada de que o Espírito Santo é uma pessoa independente, uma pessoa como seja a pessoa de Deus o Pai e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é claro em dizer que Deus tem um Espírito, né? Deus tem um Espírito. A Bíblia também vai dizer, noutra parte, que Jesus tem um Espírito, né? Mas não vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, que o Espírito Santo tenha um Espírito. Não tem isso. Todo ser na Bíblia tem um Espírito. A Bíblia fala do Espírito dos anjos, a Bíblia fala do Espírito dos animais, Espírito do homem, está lá em João 32:8, né? Em várias partes da Bíblia. Aqui também está falando do Espírito do homem, né? Esse próprio texto aqui. A Bíblia fala em mais de 50 textos no Antigo Testamento e mais de 50 textos no Novo Testamento, usando o termo Espírito de Deus. No Antigo Testamento, Espírito de Yahvé, de Deus o Pai, né? E no Novo Testamento, nós temos inúmeras passagens, como essa daqui, falando do Espírito de Deus. Nós não temos nenhuma passagem falando do termo Deus Espírito. O Espírito Deus não tem, se não engano, nenhum da Bíblia, né? Temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito dos anjos, o Espírito do homem, o Espírito dos animais, mas não encontramos o Espírito do Espírito Santo, não tem isso. E essa é uma equação insolúvel para a teologia que prega que o Espírito Santo é um terceiro Deus ou uma terceira pessoa que forma um mesmo Deus. Não tem isso na Bíblia. Isso é uma invenção criada fora da Bíblia, né? Uma dessas teorias que Paulo está condenando aqui no contexto. Eu não fui ter com vocês em sabedoria humana, seja inventando além do que está escrito. Isso é sabedoria humana, filosofia humana, doutrinas estranhas criadas pelo homem com objetivos obscuros e estranhos que não vêm de Deus. Toda e qualquer doutrina criada que não tem um alicerce bíblico que você possa comprovar com 2 ou 3 testemunhas bíblicas falando, não vem de Deus. São coisas estranhas. E a religião está cheia de coisas, a religião cristã está cheia de coisas estranhas, porque a igreja perdeu o foco do claro, assim diz o Senhor com as Escrituras Sagradas, infelizmente, né? Então o texto aqui é claro, o texto diz aqui, ó, quem é que sabe as coisas do homem? Ou seja, um homem sentado de um de frente para o outro, um homem consegue ler, consegue saber o que o outro está pensando? Não. Um homem sentado de frente para outro, olhando no fundo dos seus olhos, consegue entender qual é a intenção dele, qual é a índole dele? Não, não consegue fazer isso. Por isso que ele está dizendo, quem é que sabe as coisas do homem, se não apenas o espírito do homem que nele está? Só quem sabe o que se passa na cabeça do homem é o homem, né? Falando de um homem para outro homem, porque Deus sabe o que passa na cabeça do homem, né? A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que o pensamento venha à sua mente, Deus já sabe o que ele está pensando, já sabe o que ele vai fazer, porque esse é o Espírito onisciente de Deus, né? O Espírito de Deus que sonda todos e tudo sabe.
né? Sabe, por isso que ele é saber, por isso que ele é onisciente. Muito claro isso, né? Pois bem, então, aqui está dizendo que só quem sabe é o homem. Aí ele diz aqui também, ó, assim também, olha o termo aqui, ó, assim também é Deus. Ou seja, do mesmo jeito que só quem sabe as coisas do homem é o espírito do homem que nele está, quando ele diz assim também, ele está dizendo assim também é Deus. Só quem sabe as coisas que se passam na mente de Deus é o espírito de Deus que nele está. Olha só. Então, ninguém no universo pode sondar a mente de Deus. Só Deus. Né? Se tivesse um outro Deus, né, igual a ele, onisciente, mas não pode ter, que a Bíblia diz que só tem ele, não tem outro, né? Aí poderia conhecer a sua mente, mas não. Então, como é que Deus faz com que o homem conheça a sua vontade, conheça os mistérios, né, que só ele sabe o futuro, só quem conhece o futuro é Deus, mas ele pode me revelar pelo seu Espírito. E é isso que ele fez ao longo do tempo, revelando através de sonhos, de visões aos profetas, né, a muitos servos dele. Então Deus só tem uma forma da gente conhecer o futuro e as coisas que se passam de forma mais profunda. É quando o Espírito de Deus, que conhece tudo, quando Deus nos ensina através do seu Espírito. Por isso que ele diz aqui, né? Assim também é Deus, o Espírito de Deus que nele está. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, fora de Deus, ele não diria o Espírito de Deus que nele está, mas o Espírito Santo que está ao seu lado. E ao lado de Cristo só tem uma pessoa sentada da sua direita, o Filho, né? Nós sabemos disso. Não existe nenhuma passagem bíblica dizendo que tem uma outra pessoa sentada à sua esquerda. Não existe qualquer margem de ideia para que se forme a tal doutrina da Trindade que inventaram na Idade Média, né? No início da Idade Média, nos primórdios da Idade Média, criaram essas doutrinas estranhas que até hoje a igreja cristã, na sua maioria, que não tem a coragem de investigar com o Espírito de Cristo estas verdades, não consegue, inclusive, compreender mensagens simples como esta que está neste verso. Mas o Senhor, que revelou essas coisas a Paulo, também nos revelou pelo seu Espírito.